Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula da disciplina de Ciências. Eu sou o professor Nivaldo Bernardo, serei o professor da disciplina de Ciências na turma de vocês e espero de verdade que nós possamos aprender bastante ao longo desse ano letivo que está se iniciando. E para começarmos a nossa primeira aula da disciplina de Ciências, iremos falar um pouco sobre os continentes em movimento e a formação das cadeias de montanhas. Não sei se vocês já pararam para se perguntar, ou se vocês sabem, quantos continentes existem atualmente em todo o nosso planeta Terra? Será que eles, no caso os continentes, eles sempre foram da maneira, da forma como conhecemos hoje? Ou será que ao longo dos anos eles passaram por modificações? Né? Então são essas perguntas que são importantes a gente se fazer para verificar se, de fato, né, como é que está, como é que são esses continentes, quais são, o que é que aconteceu ao longo dos anos, e são as respostas para essas perguntas que iremos, de fato, responder ao longo dessa aula. Então, falando um pouco sobre esses continentes em movimento, nos dias atuais, existem 6 continentes, que são a África, a Ásia, a Antártida, a Oceania, Europa e América. Esses são os continentes que atualmente existem, tá? Que vocês podem observar uma imagem, tá certo? Em que está sendo representado, né, de maneira ilustrativa, a disposição de alguns dos continentes no passado, da maneira como era há muitos anos atrás. Tá? Então, os contornos de alguns continentes parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Você sabe o que é um quebra-cabeça, não sabe? Acredito que alguém já brincou, já viu em algum momento. Então, existiam, né, de acordo com evidências que se verificou, né, posteriormente, que existia um encaixe perfeito, quase perfeito, de um continente com o outro. Exemplo disso, observa essa imagem. Aqui, ó, a América do Sul, né, com a África. Veja como se encaixa aqui um continente com o outro, tá certo? É um encaixe quase perfeito, tá certo? Além disso, né, com os estudos, a ciência foi evoluindo, os cientistas passaram a investigar ainda mais e se verificou que os tipos de rochas encontrados, por exemplo, nos planaltos brasileiros, né, o Brasil está situado na América do Sul, assim como os tipos de rochas encontrados na África, né, nos planaltos africanos, eles eram muito parecidos, o que evidencia, reforça, né, de que esses continentes eles já estiveram conectados de alguma maneira em algum tempo atrás. Além disso, além dessas questões das rochas, se constatou também que os fósseis dos animais encontrados, de um mesmo animal, foram encontrados em continentes diferentes, em continentes que se encaixavam. Por exemplo, aqui, ó, esse fóssil ele foi encontrado na América do Sul e África, evidenciando que esses continentes eles já estiveram unidos, né, muito próximos, algum tempo atrás. Esse outro fóssil desse réptil foi encontrado também na África, Índia e Antártida, que estão todos muito próximos uns dos outros. Esse outro fóssil, esse réptil aquático, foi encontrado também na África e na América do Sul. Então, essas evidências elas passaram a reforçar, né, essa teoria de que esses continentes eles já estiveram unidos em algum momento, né, há muitos anos atrás. E aí, com base nessas evidências científicas, tá, essa semelhança das rochas, dos fósseis encontrados em continentes que estavam muito próximos, né, a partir daí, o cientista alemão, conhecido como Alfred, ele propôs que há milhões de anos os continentes eles poderiam estar unidos, formando um imenso continente
que ele chamou de Pangeia, tá certo? Então, essa imagem aqui, né, vocês conseguem observar, tá certo? Então, todos os continentes já estiveram unidos, já foram uma só parte, um só continente, conhecido como Pangeia. Alfred comprovou isso, né, a partir dessas evidências, né, e chegou a essa conclusão. Ainda segundo esse cientista, em um determinado momento, né, essa Pangeia começou a se dividir em partes menores, né, que lentamente essas partes elas foram se movimentando até ocupar a atual posição dos continentes que conhecemos hoje, ou seja, daqueles 6 continentes que eu falei no início dessa aula. Essa teoria que explica essa divisão a partir de um só continente, que era conhecido como Pangeia, e a partir desse grande continente, porções menores foram, né, se formando e se dividindo lentamente até ocupar a atual posição dos continentes atuais. Essa teoria ela ficou conhecida como teoria da deriva continental, em que, a partir de um só continente, a Pangeia, no caso, há muitos anos atrás, se originou, deu origem, derivou os outros continentes que conhecemos hoje. E aí passou de Pangeia para os continentes atuais, que hoje são separados por oceanos, né? Além disso, muitos anos depois, novas evidências, novas investigações levou a concluir que os estudos a partir dos estudos de terremotos, as descobertas e outras evidências destacaram que a crosta da Terra, que é a parte mais externa do nosso planeta, da estrutura do nosso planeta, ela é dividida em vários pedaços, em várias partes, que formam placas e rochas sólidas, tá? Isso tanto nos continentes, quanto no fundo dos oceanos, tá? Vão fazer parte dessas placas. E aí compõe o que chamamos de placas tectônicas ou placas litosféricas, como vocês podem observar nesse mapa com a distribuição dessas placas. Então, tem várias placas aqui em que a delimitação está sendo indicada por essa linha em roxo, tá? E que a direção do movimento dessas placas está sendo destacada aqui por setas em amarelo. A direção do movimento, tanto de afastamento quanto de aproximação dessas placas. E aí, trazendo para o nosso território, né, o Brasil, nosso país, né, por exemplo, ele está localizado mais ou menos no centro de uma placa conhecida como placa sul-americana, como vocês podem observar aqui, ó, tá? Existem outras placas, placa norte-americana, placa euroasiática, entre outras, tá certo? E observem que as placas elas não correspondem aos limites dos continentes, tá certo? Não correspondem aos limites. Mas, de maneira mais simplificada, o que vem a ser essas placas tectônicas? Em definição, essas placas tectônicas nada mais são que enormes blocos que vão fazer parte da camada sólida externa do planeta Terra, que é a crosta terrestre, tá certo? Então, vão estar fazendo parte e vão estar compondo aí toda a estrutura dessa crosta terrestre. Essas placas, elas se movimentam, né, como falei, tá certo? Desde os tempos mais remotos, né, muitos anos atrás, até os dias de hoje. Então, não são estruturas que estão paradas, elas se movimentam. Mas aí a gente pode se perguntar, né, a nível de curiosidade, como ocorre esse movimento dessas placas tectônicas? Né? Então, vamos entender um pouco, né, as hipóteses que existem. Uma das hipóteses é de que o calor que vem do núcleo, o núcleo é a parte mais interna da estrutura interna da Terra, tá? Então, a temperatura é extremamente elevada nessa parte. Então, o calor que vem do núcleo, ele aquece o manto. O manto é uma das partes também da estrutura interna da Terra. Então, essas partes mais aquecidas, elas ficam menos densas, ou seja, ficam menos pesadas,
e elas sobem, como vocês podem observar nessas setas em vermelho. Enquanto que as partes mais frias, elas descem, ficam mais densas e descem. E assim vai criando correntes nesse manto. A partir da criação dessas correntes, né, é possível acontecer a movimentação lenta das placas tectônicas sobre o manto. Tá certo? E aí o movimento de uma placa em relação à outra, ele pode ser um movimento tanto de afastamento, em que uma placa se afasta da outra, quanto de aproximação, ou simplesmente de deslizamento, né, de uma placa sobre a outra. Vocês podem observar aqui nessa imagem, onde eu estou indicando com a seta, a divisão, né, do planeta, e essas partes aqui está destacando os limites das placas que existem, tá certo? E aí é importante dizermos que a velocidade de movimento, dos movimentos dessas placas, de fato, vão variar de 2 centímetros a 10 centímetros por ano. Veja que é muito pouco, mas que acontece. Essas placas, elas não são paradas, elas se movimentam. É tão pouco que é difícil perceber no dia a dia, no cotidiano. Ao longo dos anos, esse movimento ele tem mudado muito o aspecto do planeta, a forma desse planeta Terra. E tem possibilitado também o afastamento ou a aproximação dos continentes. Tá? Então, tudo isso aí é melhor explicado por essa teoria, conhecida como teoria da tectônica de placas ou tectônica global, em que a Terra ela é constituída por placas em movimento. Tá? A partir daí se explica também o maior número de vulcões e de terremotos em certos locais da Terra. Está totalmente associado ao fato de, naquele país, naquele continente, existir o encontro entre placas tectônicas. Tá? Mas falar de vulcanismo e de outras questões serão em outras aulas. E diante de tudo isso aí, né, a gente chega à conclusão que as placas tectônicas elas se movimentam. Existem na superfície, na crosta terrestre, ao longo do nosso planeta, certo? E aí, quando duas placas elas se chocam, elas vão de encontro uma com a outra, por exemplo, as margens dessas placas elas podem ser comprimidas e erguidas. Além de comprimir, elas podem se erguer. E nesse processo de comprimir e erguer, originam o que chamamos de cadeias de montanhas, como vocês podem observar nessa imagem, né? Nessa representação da formação de cadeias de montanhas, em que as setas vão estar indicando o movimento dessas placas, tá certo? E aí, a partir do momento que elas são comprimidas e erguidas, formam as cadeias de montanha. Então, pessoal, o conteúdo dessa nossa primeira aula foi esse, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Assistam novamente a videoaula. Qualquer dúvida que tiverem, tá? Durante o nosso horário da nossa aula, vocês podem estar entrando em contato comigo para retirar todas as dúvidas, para que vocês possam compreender da melhor maneira e fiquem atentos para a atividade, o exercício que será passado para vocês com base nessa videoaula, tá certo? Desde já, eu desejo bons estudos e até nossa próxima aula. Um abraço virtual em cada um de vocês.